Bom dia, meu nome é Eric. Bom dia, meu nome é Lucas. E hoje nós vamos falar sobre a Primavera dos Povos. Primavera dos Povos. Bom, a Primavera dos Povos foi uma série de conflitos ocorridos em alguns países da Europa, lá em 1848, de cunho liberal, nacional e socialista, e teve início lá na França. Com o Congresso de Viena tentando restabelecer o absolutismo, diversas revoltas começaram a emergir por toda a Europa, devido à crise econômica, à intensificação das desigualdades sociais e à oposição do povo ao absolutismo. Esses movimentos eram apoiados principalmente em ideais liberais e nacionalistas. Esse conjunto de revoltas recebe esse nome devido à impressão de que o povo europeu desabrochou para uma primavera de ideais liberais quase simultaneamente. Esses movimentos resultaram na consolidação do poder político da burguesia. Primavera dos Povos na França. Bom, a França foi o país pioneiro da Primavera dos Povos e foi restaurada a monarquia na França. E Carlos X assume o trono e instaura o terror branco, que são atos de violência contra opositores socialistas e comunistas. Mantém por certo tempo a Câmara dos Deputados, pares e eleições. Bom, também ocorre a crise econômica e oposição crescente. E o rei perde espaço na Câmara dos Deputados e por conta disso a fecha, o que fomenta mais ainda a oposição. Como resultado, ocorre o exilamento de Carlos X. Bom, logo depois de tudo isso, Luís Felipe governa para a alta burguesia, desagradando os demais setores da sociedade. Entre essas medidas estavam o voto censitário, o fim da censura e o fim do catolicismo oficial. A oposição, logo depois, cria a política dos banquetes, onde refeições eram oferecidas à população com o intuito de disseminar suas ideias políticas. O rei, amedrontado com tudo isso, foge e assim começam a ocorrer divergências entre burguesia e proletariado. Nas eleições, a burguesia ganha, e para manter sua autoridade, elimina o grupo socialista do poder. Primavera dos Povos na Áustria. Monarquia enfraquecida por conta das ideias liberais, disseminadas entre a burguesia e por reivindicações de reconhecimento de poloneses, tchecos, romenos, croatas e italianos do norte. As manifestações revolucionárias austríacas ocorreram principalmente em Viena, com protestos de ruas e barricadas. Em 13 de março de 1848, a Assembleia de Baixa Áustria marcha para o Palácio de Hofburg e obriga a chanceler a fugir. Logo após isso, é formado um governo liberal com uma Assembleia Constituinte que dá início aos seguintes fatos: a abolição dos direitos feudais, a fim da censura à imprensa e a criação de uma Guarda Nacional para defender reivindicações liberais. O imperador é mantido, porém uma Constituição e um parlamento que por sua vez passou a ser eleita por sufrágio universal. Primavera dos Povos na Prússia. Após as guerras napoleônicas, a Prússia se tornou uma das 5 potências europeias e cria a União Aduaneira, entre os estados que compunham o território, atualmente conhecido como a Alemanha. A economia prussiana se desenvolvia rapidamente, porém a política não seguia o mesmo ritmo, sendo ainda um regime sem constituição. O rei Frederico Guilherme IV continuou governando sem uma constituição, porém começou a ter problemas de administração financeira. Com isso, as safras foram ruins e o preço dos alimentos aumentaram drasticamente, causando assim desconforto entre trabalhadores urbanos. Em 18 de março, foi exigido que Frederico apoiasse os ideias liberais e fizesse uma Assembleia Nacional que fosse eleita por sufrágio universal. Nessa mesma semana, várias manifestações e protestos foram diários, reivindicando uma Constituição. Houveram vários conflitos entre soldados e manifestantes. Logo barricadas foram erguidas em uma luta de tropas reais contra burgueses e operários. Essas revoltas foram exterminadas pelas tropas reais e o rei procurou fugir das responsabilidades pelos massacres. Com isso, várias tropas foram retiradas da cidade e o povo começou a ser controlado por uma milícia civil. O rei reconheceu publicamente a causa e só em 1849 foi redigida uma constituição. Primavera dos Povos na Itália.
Bom, nos estados italianos, a Revolução de 1848 teve um aspecto altamente nacionalista e contou com os três objetivos: unificação, independência e liberdade. Haviam três tendências unificadoras: neo-guelfistas, que visaram confederação de estados, sendo o Papa o líder; os monarquistas constitucionais, que defendiam um estado governado pela Casa de Sabedoria; e, por fim, os republicanos, que acreditavam em uma república democrática. Alguns líderes, como o Papa Pio IX e o rei Piemonte Cerdanha, incentivaram reformas liberais em seus estados desde 1846, inclusive a liberdade de imprensa. Bom, a Revolução surgiu nos estados conservadores. Em 1848, houveram revoltas provocadas pelos sicilianos, com o poder exercido pelos Bourbon, e foi adotada a Constituição Espanhola de 1812. Em 12 de janeiro, foi instituído um governo temporário, com Constituição que passou a ser seguida em toda a Itália. As revoluções liberais italianas não obtiveram sucesso por conta das reações estrangeiras absolutistas e pelo avanço do radicalismo social de Mazzini. Mesmo com o fracasso, todos esses movimentos liberais italianos possibilitaram mais tarde a unificação entre seus estados. Primavera dos Povos na Hungria. Também, em 1848, as notícias dos movimentos liberais em Paris e Viena inspiraram os liberais húngaros e fizeram movimentos de independência. Um desses movimentos pela independência, liderado por Lajos Kossuth, conseguiu êxito em todos os territórios húngaros, além de, em 1849, instalar um governo republicano separatista com sede em Budapeste. Bom, agora falaremos um pouco sobre as consequências. Lá em 1849, a monarquia absolutista e os privilégios feudais haviam sido abandonados, apesar das forças contra-revolucionárias terem conseguido reinstaurar a ordem em boa parte dos movimentos. Com o entendimento dos riscos revolucionários, a burguesia percebeu que poderia obter seus desejos políticos através do sufrágio universal. Lá em 1849, a monarquia absolutista e os privilégios feudais haviam sido abandonados, apesar das forças contra-revolucionárias terem conseguido restaurar a ordem em boa parte dos movimentos. Com o entendimento dos riscos revolucionários, a burguesia percebeu que poderia obter seus desejos políticos através do sufrágio universal, evitando assim conflitos e sublevações. Assim, a Primavera dos Povos marcou definitivamente o posicionamento de burguesia e proletariado em extremos opostos, o que mudaria totalmente a sociedade. Mesmo falho, todos esses movimentos que aconteceram na Itália e Alemanha em 1848 abriram caminho para suas unificações. E mesmo com o resultado indesejado por liberais das revoluções húngaras, a Áustria reconheceu desde 1867 a soberania da Hungria.